paz do Senhor, professores. Estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio bíblico, didático e pedagógico do nosso estudo para professores. Nesta semana, nós estamos estudando a lição de número 3, que tem por título: O temor a Deus é o caminho da santificação. Nosso texto principal está localizado em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que diz o seguinte: De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: o temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. Nossos objetivos para a lição nesta semana são explicar o que significa temer ao Senhor, apresentar um panorama do livro de Eclesiastes e compreender que o temor do Senhor conduz o crente no caminho da santificação. Caro professor, a lição dessa semana é uma lição muito importante e não menos importante do que as demais, mas muito importante porque ela vai falar sobre o temor como condição essencial para a santificação. Nas lições anteriores, nós já vimos que a santificação, ela é algo gradativo, é um processo que faz parte da vida do crente a partir do momento que este é regenerado, ou seja, a partir do momento que ele recebe a salvação, ele é regenerado e possui a santificação inicial, e logo em seguida ele começa o processo de santificação contínua e gradativa até que se chegue ao processo de santidade efetiva, que é o processo de glorificação, que é quando nós estaremos com Cristo e não teremos mais corrupção em nosso corpo. Então a lição desta semana é uma lição muito importante que vai tratar sobre o temor. Nosso texto bíblico em classe, a leitura está localizada no livro de Eclesiastes, porque é uma parte do livro que nós vamos estudar nesta semana. Está localizada no capítulo 12, do verso 1 ao 14. Você pode ler na sua turma de forma alternada, voluntária, ou ainda escolher alguns alunos para fazerem a leitura do texto em sala. Então vamos lá para o nosso tópico 1. No nosso tópico 1, a nossa lição fala sobre o temor ao Senhor. Eu aconselho, o professor começar em sala perguntando se os alunos conhecem o significado desta palavra no seu sentido real, no seu sentido literário, dicionário mesmo, da palavra temor. Há muitos alunos, há muitas pessoas, na verdade, que confundem temor com medo. E aqui na lição, ela começa explicando, nosso autor, ele começa explicando que o temor é diferente do medo. Então você pode trazer ali como recurso a palavra temor e a palavra medo, ou escrever no quadro, e pedir que os alunos façam essa diferenciação entre o temor e o medo. E aqui a lição nos diz: o temor do Senhor é algo diferente, pois não causa opressão, insegurança e perturbação. Pelo contrário, ele vai trazer segurança e paz. Então, neste primeiro contato, com a lição, ao fazer a introdução e apresentar aqui esta palavra, temor, é importante falar com os alunos e mostrar para eles que o temor é uma palavra que se diferencia do medo, e explicar razões pelas quais essas palavras se diferenciam. Embora aqui o tópico 1 já traga de forma bem clara como é que isso se dá. Então, essa primeira parte o professor deve enfatizar no sentido mesmo da palavra. E no segundo tópico, no subtópico 2, fala que o temor define quem a pessoa serve. Ou seja, quem teme ao Senhor, ele não fica longe do Senhor, porque ele busca a sua presença. Se o temor, aqui na primeira parte, ele é algo que transmite paz, segurança, não é medo, não é pavor, por que eu não vou querer me aproximar? Então, quando eu não me aproximo de alguém ou de alguma coisa, é porque eu tenho medo e não temor. Mas o temor não, o temor faz com que eu me aproxime de Deus sem esse medo, porque o amor lança fora todo medo. Então, se eu amo o Senhor, eu não tenho medo de me aproximar dele e de buscar a sua presença. E aí é muito importante que nós venhamos aqui nesse tópico, no subtópico 2,
fala sobre o autoexame, né? Então eu tenho que sempre, quando eu tenho temor, eu tenho que buscar o Senhor e examinar a mim mesmo, né? Essa reflexão, essa autorreflexão para verificar se há algo em mim que está desagradando ao Senhor. Aqui na lição diz, para evitar fazer que algo venha desagradar a Deus, quer seja em pensamento, ato ou omissão. Então é importante relembrar aqui, que você pode levar como subsídio bíblico para a sua aula, o versículo que está localizado em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O apóstolo Paulo, ele ensina aos irmãos ali, aos coríntios, a fazer essa autorreflexão, ele examinar a si mesmo, ele fazer esse exercício para verificar se há algo dentro dele que está ofendendo ao Senhor, a santidade de Deus, porque nossa natureza ela é pecaminosa, o Senhor nos ama, porém ele aborrece o pecado. Então, tudo que há em nós de forma pecaminosa, o Senhor aborrece. Então, para nós nos aproximarmos do Senhor, nós precisamos reconhecer e buscar, né, aquilo que nós estamos pecando e errando, para que nós venhamos pedir o perdão e a graça do Senhor, para que nós possamos estar perto dele. Porque para estar perto do Senhor, nós temos que abrir mão do pecado, nós temos que renunciar àquilo que nos faz pecar. Então é muito importante, professor, destacar esse fato. E aí eu vou sugerir uma dica aqui no próximo tópico, no subtópico 3, que fala sobre que o temor, né, do Senhor exige uma intimidade. Então eu tenho ali, primeiro, o temor, né? Eu tenho o temor, que é esse respeito, essa devoção ao Senhor, sem haver o medo, sem haver a repulsa, porque o temor é diferente. Depois, eu me preocupo com uma autorreflexão, que é o autoexame, onde eu vou olhar em mim aquilo que desagrada ao Senhor para buscar que Ele me livre deste pecado, deste mal. Vou pedir a purificação ao Senhor do meu pecado. E no subtópico 3 vai falar sobre a intimidade, porque o temor do Senhor, ele exige intimidade, né? Aqui começa iniciando falando que o salmista afirma que o segredo do Senhor para os que o temem, e ele lhe fará saber do seu conserto. Então, muitas pessoas, elas estão na casa do Senhor, elas estão ali com alguma devoção, cumprem os rituais, mas elas não têm uma vida de intimidade com Deus. E aí é muito importante o professor destacar que a intimidade, ela também é um processo. Quando nós conhecemos algum amigo, alguma pessoa nova que entra nas nossas vidas, nós de cara não temos intimidade com ela. Nós precisamos no dia a dia desenvolver essa intimidade. Como é que a gente desenvolve intimidade? Buscando a pessoa, conversando com ela, sabendo mais detalhes sobre a sua vida. E aqui no caso, a intimidade com o Senhor vai exigir que eu busque ao Senhor em oração e que eu busque mais sobre Ele. Como? Através da sua palavra. Então, a intimidade, ela é conquistada dia após dia. Então, o professor pode fazer o resumo desse primeiro tópico com 3 palavras: temor, reflexão e intimidade. Guarde essas palavras porque nós vamos utilizar na dica pedagógica daqui a pouco, tá certo? Então é esse o nosso tópico 1. No nosso tópico 2, vai começar a falar aqui sobre o livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. Então ele começa falando aqui, né, que o temor do Senhor é o caminho da santificação. E por que o autor vai ao livro de Eclesiastes? Porque o livro de Eclesiastes, ele faz toda uma reflexão sobre a vida cotidiana, né? O pregador, né, conhecido como se fala aqui, diz o pregador, que é o Salomão, ele faz essa reflexão a partir das suas vivências e daquilo que ele pôde ver enquanto olhos humanos, né? Então ele faz uma análise, uma autoanálise também sobre a vida, sobre a efemeridade da vida, sobre o vazio, sobre as circunstâncias terrenas, e isso é muito importante. Por quê? Porque nós vemos que os nossos jovens precisam entender
que a vida com Cristo não se limita a um ritual de sair de casa, ir para a igreja no domingo, ou ir para uma consagração, ou ir para um culto de doutrina, um culto ao ar livre, ou um culto de mocidade. Não. A intimidade com Cristo, o temor ao Senhor, a vida de santificação, ela é algo que deve estar conosco arraigado 24 horas. Então ela deve fazer parte de tudo aquilo que eu sou, no meu trabalho, na minha vida secular, com os meus amigos, seja na faculdade, na escola, na igreja, em família, em casa. Então a minha vida de intimidade com o Senhor deve mostrar a minha essência, aquilo que eu sou e aquilo que eu almejo ser, e não apenas uma parte, um detalhe, algo que eu busco ali simplesmente ao domingo ou num dia de culto qualquer. E aí é interessante porque o autor, né, vai mostrar aqui partes do livro de Eclesiastes, tá certo? Esse tópico 2 aqui vai só destrinchar o livro de Eclesiastes, inclusive que é um dos objetivos centrais, né, da lição. Ele vai fazer um panorama do livro de Eclesiastes, e aí você pode questionar os seus alunos se eles já conhecem o livro de Eclesiastes de leitura, né? Não só de ouvir falar, mas se eles já pararam para fazer a leitura do livro de Eclesiastes, se debruçar. Inclusive, você pode, professor, sugerir que seus alunos leiam durante essa quinzena ou essa semana que vai se iniciar o livro de Eclesiastes, para que eles possam chegar às aulas com mais propriedade para discutir as temáticas que Salomão traz aqui no livro. Então, ele vai falar que o livro de Eclesiastes ele não é apenas um livro que não é teológico, é considerado um livro poético, que nem tem tanta doutrina, mas na verdade diz que ele não apenas tem sim temas teológicos profundos, como orientações para a vida cristã de santidade. Então, quando nós passamos a observar o livro de Eclesiastes, nós vemos que ele tem dicas, sugestões para que o crente se aproxime do Senhor e exerça uma vida de santificação, tá? Ele vai observar a partir da leitura do Salomão, das suas análises, inclusive dos seus erros, tá? Porque nós sabemos que Salomão, como diz aqui nosso tópico 2, nosso subtópico 2, que ele teve seus erros, ele teve, né, seus problemas, mas que ele pôde observar isso e deixar de lição para conosco, certo? No livro de 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 15, nós temos aqui um subsídio bíblico que vale a pena ler em sala, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. E aqui é um versículo que ele casa muito bem com a análise que Salomão faz no livro de Eclesiastes, porque ele não fala de a santidade, a busca da santificação apenas em um processo, podemos dizer, religioso. Não é um processo religioso. Nós já vimos nas lições anteriores que as pessoas dividiam, né? A religião é algo sagrado, o profano é aquilo que não é religião. Não, Deus não quer isso para nós. Deus quer que os nossos jovens, que nós busquemos ao Senhor em toda a vossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de viver. Então, tudo que eu faço deve envolver a santificação, deve agradar ao Senhor. Então, quando eu busco agradar ao Senhor, eu estou me santificando. Então, por isso que o apóstolo Pedro diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. E aí você pode trazer aquela reflexão para o seu aluno. Você está buscando a santificação na faculdade? Você está buscando a santificação dentro da sua casa, com a sua família? Você está buscando a santificação fora, quando você não é um crente dentro da igreja? Então, é importante trazer essas reflexões, porque seu aluno pode ali, de repente, pensar, realmente, não se trata de uma religião, não se trata de um processo em que eu faço como ritual. E aí é até interessante trazer, né, essa diferença de ritual, porque ritual é algo que a gente cumpre ali por tabela, muitas vezes sem nem saber o porquê estamos fazendo isso. Mas o processo de santificação, ele tem que ser real, ele tem que ser vivenciado na vida do aluno. E aí o subtópico 3, ele vai trazer os diversos temas, né, da vida que
que o Salomão ele traz aqui, tá certo? Ele vai falar sobre a vaidade, da riqueza, o desamparo, a ignorância, né? Ele fala do equilíbrio, das frustrações, da inadequação da sabedoria. E ele vai falar no final, né? No capítulo 5 e no capítulo 6, sobre guardar os pés e a boca quando estiver na casa do Senhor e o cuidado com o amor ao dinheiro e cuidado com a cobiça. Esses são conselhos muito sábios de Salomão que nos ajudam a construir uma vida de temor ao Senhor e, por sua vez, de santificação. Porque a partir do momento que eu tenho o temor a Deus, eu estou também buscando esse processo de santificação, porque se eu respeito, se eu temo ao Senhor, eu quero estar perto dele, eu quero me santificar e me abster do mundo para agradar ao Senhor. Então, essas são as dicas do nosso tópico 2, né? E aí, Eclesiastes, ele traz muito disso, né? É um livro muito rico. Como eu disse a vocês podem sugerir que seus alunos leiam durante a semana alguns capítulos, alguns versículos, sobretudo a leitura em sala, que é o capítulo 12, que fala sobre a mocidade, sobre os jovens, né? Que ele tem um versículo que ele diz para o jovem fazer tudo aquilo que apraz o seu coração, lembrando que ele dará conta de cada detalhe, de cada ato ao Senhor. Então veja que interessante. Ele diz, olha, vai lá, tudo é lícito, você pode fazer. Mas lembre-se que cada atitude sua vai gerar uma consequência. E será que essas consequências são boas? Então o próprio Salomão, ele refletiu sobre isso. Ele refletiu porque ele mesmo teve erros que ele cometeu em sua juventude enquanto rei e que ele não gostaria que outros jovens cometessem esse erro. Então ele traz essas reflexões que servem de base, né, para uma vida cristã santificada ao Senhor. Então vale a pena enfatizar aqui no tópico 2 esses pontos. Agora o nosso momento EBD. Isso mesmo, nós estamos aqui na nossa terceira lição. Você já fez, caro professor, o momento EBD na sua congregação? Se não fez ainda, dá tempo, a lição está novinha ainda, dá para divulgar na sua igreja, na sua congregação. 5 minutinhos ali, você pede ao seu dirigente, divulgue a EBD, apresente um pouquinho da lição, convide aqueles alunos que estão distantes, aquelas pessoas que ainda não participam da escola dominical a participarem no domingo. Nossa escola dominical tem muito a oferecer de subsídio teológico, bíblico, para enriquecer a vida dos nossos irmãos. Então não deixe de fazer aquele convite na nossa congregação, convidando, atraindo novos alunos e assim aumentando a quantidade e qualidade da nossa EBD. Não deixe de fazer o momento EBD. E por fim, o nosso tópico 3 fala sobre o temor a Deus dá sentido à vida. O que dá sentido à vida é o temor ao Senhor. Então ele vai falar sobre novamente o temor ao Senhor, ele vai voltar para o tema. Só que agora, nesse tópico 3, ele vai destrinchar, ele vai detalhar, debulhar o tema, certo? Trazendo aqui alguns conselhos que o próprio Salomão trouxe dentro do livro de Eclesiastes. E aí ele vai falar, né? O envelhecimento dos membros, como ele traz lá no livro, né? A perda da audição, da mobilidade, o cansaço, são retratados, né, em Eclesiastes. E ele fala sobre como buscar isso de forma saudável, né? Porque qual é o fim do ser humano? O fim do ser humano é acabar os seus dias cansado, é acabar os seus dias sem forças pela própria velhice. Mas enquanto nós tivermos força, a força dos jovens, a disposição que o jovem tem, o jovem é forte, o jovem é disposto, ele está lá para correr atrás, para batalhar. Então, ele tem ali um período também de busca ao Senhor. Ele vai construir a sua intimidade e não vai passar, né, a vida como um menino, como Paulo dizia, eu os tratei como meninos, porque ainda não podias, né, tomava leite. Então, é aquela história do menino espiritual. Os nossos jovens, eles precisam desenvolver a intimidade com o Senhor, o processo de santificação, porque isso vai trazer maturidade cristã também. Então é importante que o jovem ele cresça também socialmente, materialmente, mas ele cresça em ponto cristão.
para que quando ele for um adulto, ele também seja um adulto maduro espiritualmente, que ele tenha vivências espirituais, experiências próprias para contar e para aconselhar outros jovens. Então é muito interessante. E aí aqui ele fala, né, sobre essa busca por esse poder, por esse o relaxamento moral, nós estarmos ali sempre, sabe, às vezes relegando nossos valores. Porque é normal, hoje em dia tá assim mesmo, é por aí, não vamos deixar para lá. Não, esse é o momento em que nós fazemos o chamamento dos nossos jovens para que eles reflitam e eles consigam entender e compreender que esta é a hora de combater. Essa é a hora de eles estarem ali mostrando os seus valores, os valores da palavra de Deus, os valores que eles abraçaram, para que eles não venham cair, né, nessa busca desenfreada por crescer, que não é errado, tá? Obviamente, deixe claro para os seus alunos que não é errado ele correr atrás da vida secular, a formação, a casa, o carro, o casamento, mas que isso não tome conta da sua vida a ponto de ele esquecer o sentido principal, que é a sua salvação, que é o seu crescimento espiritual. Então, o comentarista, ele traz esses pontos para que venha o jovem observar. E aqui eu separei um versículo que se encontra no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: se esperarmos em Cristo nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Enquanto nós esperamos, né, somente em Cristo, somente nessa vida, ou seja, Cristo só aqui, só para terreno, só para resolver os meus problemas, eu sou a pessoa mais miserável. Embora o contexto que o apóstolo Paulo esteja falando aqui para os coríntios era alertando, né, sobre as falsas doutrinas, mas aqui é interessante esse versículo porque ele fala que nós não podemos esperar em Cristo somente nessa vida. Não só para resolver os nossos problemas atuais, não só numa vida terrena, mas aquilo que eu tenho com Cristo, aquilo que eu busco enquanto cristão, enquanto processo de santificação que eu vou vivenciar com Cristo. E aí no subtópico 2, em continuidade, ele vai falar que o caminho da santidade e o tempo. E ele fala que ele teve muitas, né? Na verdade, o autor ele teve muitas oportunidades e ele aproveitou de maneira errada. E a gente sabe que o autor, por várias vezes, ele traz esse tom de arrependimento, né? Porque Salomão, ele por vezes, ele errou, né? Ele deixou se influenciar pelos deuses, das mulheres que ele tinha. E ele não foi, assim, um jovem completamente, não honrou o seu temor ao Senhor. E ele quis deixar esses conselhos para os jovens, né? E ele diz, o conselho final é: temer ao Senhor, guardar os mandamentos no dia da mocidade. Então, é o hoje, é o agora. É quando os jovens estão ali buscando, né? Buscando aquele momento. Então, na sua mocidade. Porque ele diz, antes que venham os dias maus, e assim haverá os dias perdidos em que eles correrão atrás do prejuízo. Então aproveite a mocidade. Fala para os alunos que eles devem aproveitar esse momento e essa oportunidade de estar na casa do Senhor, porque muitos conhecem o Senhor já mais tarde e eles não têm como viver a mocidade deles, porque já passou. Então é algo que não volta. Então os nossos jovens que estão hoje conosco, aproveitar a mocidade na casa do Senhor e no processo de santificação, de construir uma vida com maturidade cristã, uma vida de santidade. E aí ele vai falar que quando o jovem faz isso, ele não tem medo do juízo divino, né? Não tem medo do julgamento divino. Por quê? Porque o caminho de santidade produz no crente o desejo de ser diferente, o desejo de fortalecer a sua fé. Então, ele não vai viver com medo, porque nós sabemos aqui no início da lição, nós já comentamos, vai lançar todo medo. Vai lançar todo medo, porque o temor é diferente de medo. Então, o jovem que busca o Senhor, ele vai de fato ter o seu coração tranquilo, porque ele sabe aquilo que ele está fazendo, ele dará conta das suas ações a Deus. E ele sabe que o processo de busca ao Senhor vai valer a pena. Valeu a pena a partir do momento em que ele vivenciou isso. Essas dicas aqui, tanto do livro de Eclesiastes como do início, né, de falar sobre o temor, a diferença do temor e medo, vai auxiliar você, professor, a conduzir a aula de maneira
eficaz. E nós temos algumas dicas para vocês no subsídio pedagógico. No nosso subsídio pedagógico, nós temos aqui uma dica muito legal da lição, certo? Que está na página 19, tá certo? A proposta é do autor da lição, o pastor Natalino, né? Ele traz aqui uma proposta muito interessante. Qual é essa proposta? Essa proposta é dividir a turma em grupos, certo? Separar os alunos em grupos de acordo com o número de alunos da sua sala. Então, você vai dividir os alunos em 3 grupos. Por que 3 grupos? Porque cada grupo vai ficar responsável por estudar e apresentar os tópicos, um dos tópicos da lição. Então, ele vai dividir, por exemplo, se eu tiver um pequeno grupo, eu divido 3 grandes tópicos. Se eu tiver um grupo maior, eu divido, um aluno vai ficar com o tópico 1, outro com o tópico 2, outro com o tópico 3, outro com o subtópico 1, 2 e 3. Então, você vai dividir ali de acordo com os números que você tem na sua sala, né? Algumas turmas são maiores, outras menores, o professor vai observar isso. E depois, você vai dar uns minutinhos para que esses alunos façam um debate, né, em sala. E aí, como é que vai ser? Eles vão escolher um representante do grupo para poder ser o apresentador desse debate. Então, eles vão discutir ali rapidamente. Cuidado, né? Gerencie bastante o tempo da lição. Lembre-se que quantos minutos o seu superintendente, seu dirigente da EBD vai lhe dar para você fazer esse trabalho. Se você tem 1 hora de aula, dá para você organizar isso em meia hora, tá certo? Meia hora ali para tudo, entre leitura e discussão, tá certo? E você vai ser um moderador, vai ser aquela pessoa que vai intermediar ali os 3 grupos ou mais grupos, dependendo da necessidade da sua turma. E vai mostrar ali, fazendo as considerações finais. Então, cada vez que um grupo apresentar, você faz o fecho. Você traz ali um fecho, uma consideração. E aí é um modo de dinamizar sua aula também. Não só ficar o professor falando o tempo todo e o aluno ali escutando sem poder refletir, tá certo? Nossa segunda dica pedagógica é exatamente em cima desses grupos, tá certo? Você pode, a ideia é exatamente dividir os grupos. Além de você apresentar os tópicos, aí a minha sugestão aqui para o dia de hoje é você pegar as 3 palavras, lembra que eu falei lá no início as 3 palavras? Temor, autoexame e intimidade, são as 3 palavras. Você vai entregar essas palavras para os alunos, para que eles relacionem com o tópico, com o subtópico que está sendo apresentado, e cada um vai mostrar a importância dessa palavra. Então, por que é importante ter o temor? Que é o tema central da lição dessa semana. Então, o grupo vai lá apresentar a importância do temor. Segundo, o segundo grupo vai apresentar a importância do autoexame, da autorreflexão. Por que o jovem ele precisa refletir sobre algumas questões? Aí você vai mostrar, com base na lição também, nós já temos as respostas aqui, mas deixa o aluno pesquisar, tá certo? E por fim, a intimidade. Por que nós precisamos desenvolver a intimidade com Deus? Também a resposta está na lição, mas aí você vai deixar os seus alunos pesquisarem para que eles possam aprender e apreender o sentido de cada palavra proposta aqui no texto. Então essa é a nossa dica pedagógica da semana. Nós temos também a nossa dinâmica trimestral, que nós chamamos assim, que é a nossa orientação, dicas de santificação. E aí nós temos algumas sugestões. Nas semanas anteriores nós orientamos, você pode fazer ali uma postagem sobre santificação, você pode também trazer que os alunos façam isso de forma material, né, de forma física, ele vai trazer ali um livrinho, vai trazer uma cartolina, conforme a sua realidade da sua sala de aula. Então, se seus alunos não gostam muito das redes, não são de estar publicando, é uma turma mais assim, íntima, tímida, né? Você pode trabalhar com o caderninho, você pode trabalhar com os cartazes, a produção dos cartazes, o que é a santificação, como eu vou me santificar, trazer um exemplo de santificação, um exemplo de elemento que vai me ajudar na santificação. Então, tudo isso são elementos que vai lhe ajudar a construir esse processo. Cada semana você vai trazendo ali um ponto para que os alunos abordem. Por exemplo, esta semana, né, você pode trazer ali
o temor como um ponto, né, da santificação e de que forma eu posso ter o temor, Senhor. Como é que eu desenvolvo esse temor? O que é o temor, Senhor? Você pode trabalhar com esse conceito em sala, levar para as redes, inclusive porque é um desafio de você trazer isso para pessoas que não estão dentro da sala de aula, mas que vão ter acesso àquilo que você está estudando, tá certo? E assim ajudar outras pessoas nesse processo de santificação. Então essas foram nossas dicas e sugestões pedagógicas e bíblicas para o subsídio do estudo para professores de jovens. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não deixe de ativar as notificações. Nossos vídeos vão ao ar toda semana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma boa aula domingo.